Por que faço o que faço? Esse é o nosso tema hoje, meninas. Estão preparadas? Com certeza, tema profundo de novo e sempre será assim, né? Vamos lá, então. Por que a gente faz ou estamos fazendo isso hoje? E aí? Que pergunta, né? Que pergunta. Eu acho que saber o que fazer é muito mais na ação, né? A gente fica pensando na frente e na ação, no agir, no fazer e esquecemos um pouco de planejar ou pensar sobre. Quem de nós não tá muito no dia a dia na correria do aqui e agora, do fazer, do ir, no automático? Eu acho que a gente também já conversou um pouco sobre isso, mas nós entramos nisso muito, né? E às vezes esquecemos o real propósito. É verdade, porque a vida é um eterno correr, parece, né? E a gente vai se atropelando e vai vivendo como dá, e vai cumprindo demandas e papéis, né? E nesse cumprir papéis, vira uma montanha russa e muitas vezes até um descontrole, né? A gente tem a falsa sensação que a gente controla tudo, mas na verdade a gente não controla absolutamente nada, né, Ivete? Nem um pouquinho. Na verdade, até as pessoas perguntam, né? Como conseguir conciliar tudo, né? Nesse mundo acelerado ao qual estamos, que vai ser sempre nosso gancho de puxar, né? Porque é isso que está levando as pessoas a adoecerem a mente, né? A falta de buscar o espírito e daí, consequentemente, não buscam o corpo. Enfim, né? Porque está sempre atrelado à nossa tríade. Mas é esse mundo doido ao qual estamos que o que faço e por que faço, né? Juntando lá, buscando o nosso primeiro episódio, que falava quem sou eu. O que eu faço hoje? Vou começar a Ivete dizer, né? Hoje a Ivete se encontra sempre, vou falar isso, em constante conhecimento, busca por conhecimento e aberta a transformações, gente. Porque não dá para dizer o que eu faço hoje, agora, nesse momento, até quando, né? Há menos de um ano atrás, a gente tinha, na parte profissional, eu tinha aberto uma academia numa cidade vizinha. Como veio um desencontro com o que eu queria fazer, os meus planejamentos, que eu acredito que esteja aí, a chave de tudo, né? Nesse mundo acelerado, planejamento é a base de tudo. E embora, como diz a Érica, a gente estabelece algo e às vezes não tem controle de nada. Mas quando tu tens um planejamento disso, e se inicia lá no início do dia, que essa parte a Érica vai saber dizer de muito melhor, né? Mas é realmente, primeiro lugar, a nossa conexão com nosso Deus maior, nosso Criador maior, né? Em primeiro lugar, a base de tudo. Quando eu não me conecto a isso, o dia não vai. Parece que não flui, né? Não flui. Hoje eu percebo isso, hoje aconteceu isso, inclusive. Muito, muito bem colocado, né? E vai servir. O meu esposo, né, tem mania de sair correndo da cama. Hoje eu dei uma puxadinha nele e falei, não, vem cá, rapaz. Senta aqui um pouquinho e vamos ancorar a sua energia, né? Para que a gente esteja fortalecido durante o dia todo. A gente precisa se ancorar, se colocar na presença no aqui e agora. E muitas vezes não precisa ser 10 minutos de meditação, mas só o respirar ali, como a gente falou, e ancorar realmente a atenção dentro desse plasma que somos nós aqui, né? Ancorando e plasmando pelo menos o agradecimento e a proteção para o dia. E aí ele terminou assim, nossa, isso dá uma paz, né? Dá uma paz. E a paz hoje tá assim muito melhor. Ontem tava meio caidinho, hoje já tá bem melhor. Faz muita, muita diferença, né? Faz muita diferença aí. Eu tiro por mim, porque depois eu espelhei na Ivete, né? A gente tem que olhar para o outro para aprender um pouquinho. E eu faço, e todo dia que eu faço eu lembro da Ivete, né? O que a Ivete tá fazendo agora? Qual é a de hoje? Mas eu comecei também a entender, porque cada pessoa tem uma conexão diferente. E a minha conexão é a música. E a minha música, em específico, é até aquela que a gente, nos nossos encontros lá, colocou, acho que é Rosa Amarela, né? Uhum. Então, aquela música, pra mim, é, tipo assim, tenho que acordar e tenho que colocar e tenho que fazer a conexão com a minha egrégora. Se eu não tiver conectada com toda a minha equipe,
de preparação, meu dia não flui. Que equipe é essa, É, Fernanda? eu gosto de jogar no ar, mas isso é assunto para muitos outros pods, né? Todo Mas, mundo vai estar se sim. perguntando. Que Então, equipe é essa? inclusive, comentem, tá? Vai lá embaixo que a gente vai adorar responder. Com certeza. Mas todo mundo aqui faz a sua conexão com o seu lado espiritual, né? Com a sua essência e tudo aquilo que a gente já vem conversando. Mas o dia muda, porque a gente faz essa conexão com o aqui e agora para entender como eu vou levar o meu dia. E o planejamento, ele é só uma base, porque muitas vezes a gente não consegue. A gente consciente quer algo, mas o nosso inconsciente, né, o dia a dia, a energia como tá fluindo, muitas vezes muda o rumo. Então muda o rumo da nossa história também, porque eu queria ser alguém, cresci pensando em ser alguém. O que eu fiz com a minha história? A minha história mudou nesse caminhar, né? Mudou muita coisa. Conta aí essa Hoje eu estou história. falando de algo que para muitas pessoas talvez não seja conveniente, né? Por conta da minha profissão, mas muito mais aflorado ao meu lado espiritual no momento. Então, assim, falar com pessoas e ajudar o próximo, assim como a Ivete também, e a Érica, a gente não precisa nem comentar, né? Mas nós não estamos ajudando alguém por gostar. É o nosso propósito, é a nossa missão, né? Aquilo que a gente veio fazer, é ajudar. Então, a gente tem algo, um despertar diferente na nossa história, na nossa caminhada, que uniu a nossa história de vida para chegar aqui e ajudar alguém hoje ser um apoio. Então, eu acho que a nossa história tem muita coisa para ir para frente, né? A gente vai falar da nossa história hoje. Ela é muito importante e tenho certeza que vai servir como, né, exemplo para muita gente. Mas uma coisa que você falou agora, eu tenho percebido cada vez mais que a nossa existência é um eterno servir, né? E quando o quanto que a gente acha que isso é servir, na verdade a gente serve o tempo todo. Né? O ser humano, a essência do ser humano é a troca, e na troca você serve. A gente acha que só estou ali na minha profissão trabalhando que eu estou servindo. Não, ou eu estou sendo dirigente de uma casa espiritual, eu estou servindo. Ou eu sou trabalhadora de uma casa espiritual, eu estou servindo. Ou, enfim, assim vai, sucessivamente, né? Mas nós estamos servindo o tempo todo. Como mãe, estamos servindo aos nossos filhos, como esposa, como sociedade, como amiga. Isso é um servir, né? Estar aqui é servir, ao público também, com todo amor e carinho, que é o que a gente veio fazer hoje aqui. E esse é o grande propósito da humanidade, é a troca no servir, né? E isso é muito interessante. Mas passando agora para a nossa história de vida, né? Como que foi a sua história de vida, Ivete? Me conta. Então, até contei a minha história de vida na apresentação, porém nem todos os nossos telespectadores vão estar seguindo no Instagram, e até porque são cortes também, né? Eu acho que a base da nossa tríade é a nossa história. Ela se uniu pela nossa história, né? Estamos aqui ligadas pela mesma necessidade. E quando me perguntam quem sou eu, quem é a Ivete, falei lá, a Ivete é uma eterna construção. Mas a Ivete lá do passado, né, foi uma administradora de empresas, né, se formou em administração de empresas, atuou na área por um determinado tempo, tinha um sonho na parte de profissional, que todos contam lá, antes dos 30 anos, pensam que, qual é o meu propósito? Ser uma boa mãe, ter um bom negócio, ter o meu carro, ter a minha casa, né? Lá estava a Ivete se encontrando nesse patamar. E ela tinha esse sonho dessa loja. E esse sonho se concretizou, graças ao Criador, né? Porém, não muito logo após isso, eu me encontrei no estágio de depressão. Como eu era bem comunicativa, né? Logo já tive percepção disso, né? E fui atrás de profissionais na área da mente, né? Profissionais dessa área. E, inclusive, vários profissionais, não foi um só. Sempre a Ivete vitimista, a Ivete que se colocava como coitadinha da situação que eu estava vivendo, né? E lá, um profissional disse para mim, eu me encontrava nesse estágio de depressão tomando vários medicamentos, né? E ele me fez essa pergunta, que vocês sabem da minha história, mas eles não, né? Quantas medicações você vai estar tomando com 60 anos? Porque eu já estava também com sobrepeso, então eu tomava remédio para colesterol, triglicerídeo, pressão alta, por achar e vestir como todo mundo veste, como falamos no primeiro episódio, a doença
né, hereditária. Eu achando que aquilo era hereditário, então é meu, tenho que tomar essa remedicação. Mas, enfim, esse profissional me fez esse gatilho mental, né? Quantas medicações? Aquilo foi o meu gatilho, aquilo foi um despertar para a vida. Poxa, tu tem 30 anos, falta mais 30, né? Tem muito tempo pela frente. Então, ali eu comecei a minha jornada nesse mundo fitness, que todo mundo me pergunta como se iniciou. Mas como todo mundo, né, não é fácil essa jornada. Ela vem através de fazer o que você não gosta. Então, a Ivete, como todo mundo, quando inicia nesse mundo, foi à procura de algum tipo de exercício que condizisse com o meu gosto, né? Então, eu fui para dança, limba aeróbica, Kangoo Jump, que era uma modalidade na época. Por sinal, me identifiquei muito, mas devido a uma limitação que eu tenho no joelho, tive que parar, né? Fui até corredora de rua, uma atleta de corredora de rua, que inclusive conheci o meu esposo atual nesse mundo também, né? De corredor. Mas devido à minha limitação do joelho, também tive que parar. Enfim, eu me encontrei, eu tava no ápice do meu corpo, sabe? Sim, no melhor estágio do meu corpo. É que toda mulher se olhar no espelho, nossa, todo mundo enxergava uma Ivete que a Ivete não enxergava. Todo mundo enxergava algo que eu não enxergava. Um vazio ainda se encontrava em mim, né? Ou seja, se a gente for atrelar a tríade, busquei a mente, foi o meu problema. Aí a mente me levou para fazer o movimento do corpo. Porém, a minha parte espiritual estava fraca. Porque assim, quando eu falo dessa forma, talvez lá, né, os meus avós, minha mãe, alguém possa perguntar assim, como assim? Te ensinamos a buscar Deus, a fazer isso? Não, eu realmente venho de uma família católica com muito aprendizado, elas realmente me ensinaram isso. Mas a espiritualidade que eu estou falando hoje não tem a ver com a religião a qual me foi pregada, nem um pouquinho. Essa conexão com o divino a qual eu me encontro, a qual fez todo sentido para mim a partir dali, né? Então aí eu fui à procura de terapias energéticas, espirituais, através da Érica, conheci a Érica também nesse período. Outras, até porque eu sou uma eterna buscadora, muito questionamento, até para que tanta coisa, né? Mas o meu eu sempre a busca de, até para não ficar com aquela verdade absoluta. Eu sou uma pessoa que questiona muito também a respeito disso, né? Então, por que Ivete faz isso hoje? Se me perguntassem há um ano atrás qual o teu propósito de vida, qual a Érica um dia me perguntou, eu diria, acho que ser uma melhor mãe para as minhas filhas, ser uma melhor esposa, ser uma grande profissional, né? E agora eu não sei nem qual período e quanto tempo eu estarei nessa fase, né? Hoje eu me encontro assim, ó, a palavra para ficar clara, seja o que Deus quiser, não, entregando a Deus como tem que ser, na leveza que tiver que ser, a busca disso. Mas o propósito de servir, buscando um gancho da Érica, que é isso, foi o meu entendimento, porque também para a Ivete lá atrás, o servir era, tá, então eu tenho que doar tantas horas na igreja, eu tenho que doar o que eu ganho no dízimo, não estou criticando porque eu estou falando da religião a qual eu vim, então Sim. sem crítica nenhuma e principalmente em muita honra à minha ancestralidade que me trouxe isso. Mas o meu entendimento sobre isso, né? Esse era meu entendimento. Então hoje assim é como a Érica falou, a gente serve em tudo, a gente é contribuição. Então hoje, estagiando a educação física, porque eu gostei tanto desta área, tanto deste mundo, que foi bem na pandemia, onde muitas pessoas, muitas, engordaram, porque se enterraram dentro de casa e só podia se comer. Para mim foi um período de eu sempre estou buscando transformação, isso é fato, mas foi um período que eu mais me dediquei, porque eu tive que me reinventar. A minha loja era de moda, então não se saía para nada, não se fazia nada, a não ser para academia. Então a Ivete, ou ela se reinventava, ou o meu negócio falia, né? Então de moda e acessórios partiu para moda fitness. E esse mundo foi fazendo tanto parte da minha vida, imagina, 2020, estamos em 2025, que eu gostei tanto disso que eu passei a fazer os cursos junto com meu esposo, né? Porque ele ia para esses cursos, então para acompanhar ele, para ser companheiro eu fazia isso, mas era algo que eu gostava. Só que eu não imaginava que eu ia atuar na área, né? Só que como a vida vai, né, fluindo como Deus quer, flua e com leveza. E com a sua ação. Não. E com a minha ação, Uhum. né? Eu coloquei para Deus que realmente o meu propósito fosse servir com muito amor a todos. Se dentro da minha casa, do meu ambiente de trabalho, ficar pesado, né? Tem que ser com amor, tem que ser fluido e tudo com amor, com leveza.
A gente vai ter dias, como a Érica falou, sobre dias altos e baixos, um dia que eu não consegui me conectar, eu entender nesse sentido. Mas quando ultrapassar essa barreira do amor, opa, algo aí tá errado. Né? Sim. E me fala como que você se percebeu em depressão? O que houve? Eu comia, sabe? Eu comia por prazer. Só para sentir prazer. E eu só tinha prazer em estar no meu trabalho. E comendo. Porque em casa não estava bom. Não. A minha vontade não era ir para casa. Eu até não cito aqui, né, que na época era essa visão que eu tinha, porque eu tenho muita gratidão por esse relacionamento de 16 anos que eu tive, que foi um grande despertar na minha vida. Porém, naquela época, eu via o outro, e hoje eu consigo enxergar ele como um enviado do divino para minha cura. Exato. Então, assim, eu não tenho nenhum rancor dele, ele sabe disso, já, né, ultrapassei isso com muita gratidão. Mas, na época, meu Deus, né? Por que eu mereço isso? Por que eu tô vivendo isso? Quantos profissionais, quantos psicólogos... Nunca vou esquecer de uma psicóloga, a gente precisa contar esse trechinho. Eu sentei na frente de uma psicóloga, eu saía daqui meia hora para chegar até lá, porque ela não era da mesma cidade, né? Então ela me esperava lá. E eu fui pela primeira vez nela, porque foi uma indicação de uma amiga, que era uma pessoa muito boa. E era, preciso ressaltar. Mas eu fiquei 50 minutos falando na frente dela. Falando. Quando terminou ela assim com o cafezinho assim, gente, dessa maneira ela falou: Nossa, você é casada com um monstro. Pois é. Obrigada. Obrigada de nada. Obrigada de nada, mais ou menos isso. Gente, aquilo pra mim foi, Vete, quando você vai olhar pra você? Todas as sessões eu querendo lá porque eu tô vivendo isso, porque ele tem que mudar, porque a ficha foi caindo quando eu tinha que mudar. Porque era o meu posicionamento perante aquilo. Meu posicionamento perante aquilo que eu estava vivendo, ao meu limite aquilo que eu estava aceitando, né? Era tudo dessa forma. E demorou, foram 16, na verdade não 16 anos total, quando a pessoa fala que foi isso, né? É como tu falou, como eu me encontrei nesse estágio. Eu tinha realizado um grande sonho, né? De início é normal tu querer estar dentro do lugar onde tu ama estar, era teu sonho. Mas, poxa, tu quer levar até um colchão lá pra dentro? Algo de errado não está certo. Algo de errado. Existia uma fuga aí, né? Uma fuga da sua alma gritando que ela precisava sair, não queria mais ficar ali naquele relacionamento, né? Não estava mais com ressonância o casal. E tá tudo bem, né? Isso acontece. Então, isso acontece também quando a gente está num processo de evolução muito grande, né? Então, geralmente as mulheres procuram mais, né? Como você já era uma buscadora, e as mulheres procuram e os maridos vão ficando para trás. E isso, vibracionalmente, tem um peso muito grande na relação. Eu vejo muito isso aqui acontecer, né? Eu não aguento mais, porque para chegar em mim já é uma pessoa mais desperta um pouco, né? Já está mais aberta. Primeiro passou pela Fernanda. Passou pela Fernanda, né? A psicóloga. Aí eu identifiquei, tem um negocinho aí. Vai lá. E aí a pessoa que chega numa terapeuta vibracional, energética, espiritual, ela já tem uma mente um pouco mais aberta, né? Para isso, mais expandida, e já está procurando, ou já fez pelo menos reiki, né? E todo mundo faz reiki, né? É só uma, né? É o início, enfim. E a pessoa chega naquela procura vai percebendo um distanciamento no casamento muito grande, sabe? E eu falo, não precisa separar. Claro que não é o caso, né? Aí houve várias questões, enfim. Não é para suportar um relacionamento abusivo, uma coisa que é muito pesada. Mas, quando há discordância vibracional só, tem jeito, né? A gente quando se amor tem jeito, né? Eu falo que, assim, o amor, ele é construído, né? Eu acredito que quando há admiração, não é nem amor. Porque o amor, primeiro começa com a paixão, né? Então, a gente se apaixona, geralmente funciona assim, a gente se apaixona, casa. Quando casa, obviamente, ou você sustenta criando amor, e você só cria amor a partir de um adjetivo. Admiração. A admiração.
Porque se você não admira a pessoa, não adianta ter amor. Porque amor, eu te amo, Ivete. Entende? Eu te amo, Fernanda. Amar o outro como a si mesmo é bíblico, né? São palavras de Cristo, que realmente nós temos essa capacidade como seres humanos de amar um cachorrinho, né? Um gatinho. Amar o que é vivo, o que troca com você. E quando não há troca mais, reciprocidade dentro de uma relação, aí ela se finda. Porque eu não admiro mais, eu não quero mais estar ao lado daquela pessoa, eu não vejo mais sentido em estar ali. Então, o amor, ele pode até continuar como um ser humano, mas não como um homem, como um amante, para estar dividindo a cama, né? E isso é tão importante. Então, a gente tem que saber setorizar isso. E às vezes a pessoa chega com todo esse pacotinho, fala, calma, vamos por partes, né? Aonde estão se dando bem, onde não está. Então é só uma questão frequencial, a gente arruma isso na radiestesia, ou levando mais consciência para a pessoa, né? Os maridos também têm que entender, e as esposas também, quando um ser humano, e hoje em dia vai acontecer muito isso, nós estamos numa era de evolução consciencial grande, espiritual, planetária, e a busca espiritual, ela vai se fazer recorrente e muitas vezes através da dor. Porque geralmente a gente chega para a espiritualidade, né, para a nossa fé através da dor e não do amor, né? Depois eu vou contar aqui a minha história, que já era, né, a espiritualidade já fazia parte da minha vida, mas isso são para poucas pessoas, né? Geralmente é o contrário. Você chegou por último na espiritualidade, que fez sentido para você e a Fernanda também. Então, quando a pessoa já não vê mais jeito, ela faz essa busca. Mas maridos e esposas entender quando um está querendo dar um salto. E por que não dar o salto junto? Dar a mão e seguir junto, né? E isso é difícil, infelizmente. Eu, né, faço muito isso nos atendimentos, acho que a Fernanda também percebe isso, porque os relacionamentos estão cada vez mais se findando, mas olha, um bom tema para o próximo, talvez. Relacionamentos. Até porque tem muita coisa a se falar, né? Tem muita coisa pra gente abordar, né? Uma coisa... a energia do casal masculino e feminino. Sim. A gente vai entrando um assunto no outro, porque a vida é assim, né? Essa grande mágica que é estar vivo, e a gente vai permear e passar por todos esses pilares, né? Essa tríade nossa do corpo, mente e espírito, que envolve toda a nossa existência. E você, Fernanda, terminou? Sim. Primeiro, olha, eu honro a história da Ivete, eu também, né? Porque, olha, eu, assim, comecei a falar e ela estava falando, né? A Ivete falando, eu aqui assim, ó. Se o pessoal de casa me vê assim, tipo, eu tava junto com ela, tá? Eu tava indo lá na história dela, porque fui longe. Isso, né? Tá junto, né? Verdade. Eu até acho que é isso, porque as pessoas vão se conectar com a gente através da nossa história, né? Porque nada melhor é igual quando eu dou um exemplo. Como que eu posso dar um exemplo para vocês do meu dia a dia se eu não pratico, se eu não faço? Então, se eu fiz isso, se eu busco isso, né? Então, você só pode falar do caminho que você percorreu, né? E é justamente isso, né? A gente tá falando das nossas histórias, né? O que a nossa história nos tornou. E aí, eu puxando para minha história... Eu já falei isso na apresentação, porque eu sempre soube o que eu queria ser. Eu queria ser psicóloga, eu não me imaginei em nenhuma outra área, nem administração. Não, eu queria psicologia. E aí, fui pra faculdade, estudei. E aí eu amava todas as áreas, eu me dava bem, eu era muito comunicativa. Findei a faculdade. E agora? Eu passei por todas as áreas que a psicologia possa oferecer. E eu sempre caía em uma que financeiramente muito boa, que é o RH. Sempre, quando eu entrava nas empresas eu tinha um posicionamento de liderança e eu era a menina do RH, eu fazia as contratações e eu, no fundo do meu coração, odiava. Mas amava o dinheiro. Ótimo isso. Ótimo, porque eu precisava, a gente também não pode dizer que não, vou me dedicar só por amor. Não, eu precisava, vou viver disso, não dá.
Mas o RH era uma coisa que vinha. Eu até comentava com um amigo meu e ele dizia, nossa, o RH sempre tá na tua vida. Eu falei, pois é, mas eu não gosto. E ele abriu uma empresa de RH e me chamou para trabalhar com ele. E, gente, eu vou dizer, a gente... Corajoso, né? Corajosíssimo, pela amizade, né? Pela amizade. Mas olha só, é engraçado porque ele tinha uma carteira de clientes de empresas muito boas, muito bem vistas. E, gente, nós tínhamos um posicionamento legal e eu ia... E aquilo travava. Bah, não é isso. Não sou para a área da psicologia. Até que eu botei isso na cabeça. Eu não sou psicóloga. Eu tenho que achar uma outra área que eu me comunique. Porque a psicologia para mim já deu. Não me encontrei, fui para a clínica, não rendeu. Eu tinha demanda, mas eu não conseguia me encontrar. Não é por não saber lidar, é por não se sentir feliz fazendo o que eu estava fazendo. Então eu pensei, sou da hospitalar. Sabe aquele negócio? Eu devo ser da hospitalar. Olha, vou dizer que eu passei pelo estado todo. Fui para São Paulo, fui pro hospital Albert Einstein. Meu sonho, vou morar em São Paulo e vou trabalhar aqui porque eu consegui um curso. Gente, fiz as malas e vim embora. Correu da minha cidade. Corri por quê? Porque não entendi o porquê tava lá, e aí tava com aquilo tudo, enfim, né? Voltei. Quando cheguei aqui, teve a oportunidade de ter a loja. Ok, vou ter uma loja. Porque quem sabe a minha comunicação está no vestir, né? Eu vou vender roupa. Legal. E quanto mais eu estava dentro da loja, mais eu percebia que eu estava sendo psicóloga. A Ivete já passou por isso também, tu comentou, né? A gente tá ali sendo muito mais sendo ouvido para os nossos clientes. Eu pensei, poxa, mas a psicologia tá aqui de novo, ó, e eu não tô percebendo. Aí entrei em pânico, em crise, porque afinal eu tô com quase 30 anos, tenho a minha família, tenho o meu filho, mas eu não me encontrei. Eu tô vendo as pessoas se encontrando na vida e eu tô patinando, e vai, até que cheguei na Érica pedindo socorro. Érica, preciso me encontrar. E a Érica começou, né? Sabe, né? Ela começou cavucando aqui, cavucando ali. E o meu despertar na psicologia, ela me deu o caminho, né? E eu tenho muito orgulho do meu eu quando eu tive esse despertar de entender por que a psicologia tá na minha vida. Para servir? Sim. E servir especificamente um tipo, uma demanda, uma atividade, que é fazer com que o outro ressignifique a sua vida. E aí as pessoas vão, né, questionar, mas o lado espiritual. Todo mundo tem um lado espiritual a se despertar. E o meu lado espiritual se despertou para ajudar. Então, se hoje eu atendo encerramentos de ciclos, independente se é luto por perda, por morte, ou por fim de relacionamento, casamento, é porque o meu eu e a minha equipe está para servir. Essa foi a minha programação. Hoje eu vejo que essa é uma das minhas missões, é servir para ressignificar. Então, a psicologia, ela foi só um caminho. Tu é psicóloga? Tá, eu tenho hoje o título de psicóloga, mas eu sou muito mais que isso. Eu sou uma terapeuta, né? Eu não quero que as pessoas me vejam me dando um diploma. Hoje eu sou terapeuta para ajudar alguém, independente da área. Independente se for o luto, enfim, gente, aí entra em muitos assuntos. Mas é terapeuta, é você tá aqui para doar para o outro aquilo que tu aprendeu e aquilo que tu também tá aprendendo, porque a gente não sabe da verdade todo o tempo. Então, eu aprendo com a Érica e replico na clínica, eu aprendo com a Ivete e replico com os meus pacientes, porque é uma troca de aprendizado e aprendo muito com eles também. Então, é isso, assim, eu acho que hoje eu sou essa pessoa porque eu precisei olhar para o meu eu espiritual. E sim, a gente está falando aqui de um trabalho muito bonito, que as pessoas vão conhecer mais a fundo, mas eu queria que todo mundo tivesse, assim, 1% do despertar. Só, nem que seja por curiosidade, né, Ivete? Nem que seja assim, vou lá ver o que essa guria tá falando, pra ver se é verdade. O quanto ser você é tão único, né? Libertador. Eu poder encher a boca, sabe, assim, sem me preocupar com o julgamento do outro. Ai, olha lá. Não, gente, com todo respeito, eu sou eu. Eu acho que a gente chega num patamar de que eu sou tudo isso. E quanta coisa eu sou. E se for bom para mim, já é o suficiente, porque a minha construção, ela custou, né? Custou dores, custou erros, custou acertos, custou felicidade, tristeza, custou tudo. Custou tempo.
Então, nada mais justo do que eu me aprovar. O resto, quem tiver ressonância para vir comigo, que venha. E quem não estiver preparado, tá tudo bem também, né? Então, eu acho que agora o que você colocou, né, de não ser só a psicóloga. Não, você não é só a psicóloga. Você é uma psicóloga com uma bagagem da psicologia, com uma bagagem espiritual, com uma bagagem pessoal. E é isso tudo que você entrega em cada sessão. Não tem como fragmentar, né? Não. Nós temos hoje o sistema, né? O sistema de saúde principalmente, que também nós iremos falar futuramente. O sistema de saúde, ele fragmenta o ser humano. Então, eu vou ali, né, como a Ivete falou, na psicóloga, ela vai falar do meu padrão mental. Se eu tô com um problema cardíaco, eu vou no cardiologista. Se eu tô com um problema na coluna, eu vou no ortopedista. E assim vamos fragmentando um ser humano, né? Então, só que muitas vezes, que é na terapia, a gente olha, por isso que é terapia holística, né? Você olha o ser humano por um todo. A dor nas costas, muitas vezes, na psicossomática da saúde, é porque a pessoa está com uma demanda, uma carga muito grande que não está suportando carregar mais, né? Então, isso que você falou, não é assunto também para hoje, né? É muito assunto aqui. Mas o que você falou é muito interessante. Eu não vou me deter a um diploma. Se a minha alma diz que só isso aqui, só o que está dentro, né, da corporação da psicologia, não faz sentido. Então, eu vou pegar o que isso faz sentido, porque a gente aprende muito nos cursos e faculdade, e vou juntar com a minha experiência de vida, com a minha experiência entre amigas, que é o que a gente está fazendo aqui, e passando para as pessoas. E isso tudo, esse pacote, Fernanda, eu vou entregar em cada sessão. Né? Não tem como eu me fragmentar, eu tirar o que eu já sei. Se você fizesse isso, você estaria desonrando a sua alma. Né? Então, muitas vezes, para pertencer, para não ter o julgamento, né, dos outros, é aquilo. O que vão falar de mim se eu falar, por exemplo, numa terapia do luto, sobre a espiritualidade? E ainda mais numa terapia de luto, que perdeu alguém. Esse alguém foi para algum lugar. Necessário, né? Tu precisa falar sobre a fé do outro. Não importa de onde ela vem, né? Não importa a religião, mas da onde que surgiu? A pessoa nasceu e ela evapora e o outro pensa assim, que uma pessoa que foi embora, ela perde muito mais do que aquele que está aqui, né? Porque ela perdeu toda a família. Mas quem está aqui tende a ficar conectado com aquele espírito que foi embora, entende? Então, vou querer falar muito sobre isso. E eu estou no meio. Né? E a Fernanda aqui no meio dos dois, intermediando, né? O espírito e o familiar que ficou. Então, isso é muito complexo, não é fácil. Não é fácil. E é tão lindo e tão mágico, né? E a pessoa que vai chegar para você... Talvez, né, você fique às vezes com receio de mostrar isso, assim, mas é o que ela exatamente precisa. Quando veio o despertar, né, do entender que eu estava no meio deles, foi libertador, tá? Porque até então eu também tinha as minhas crenças do tipo, capaz, não, tô desonrando a minha profissão. Eu tinha essa crença de que, não, se eu fizer isso, eu não vou ser terapeuta. Porque eu vinha de uma faculdade que eu aprendi muito, cresci, mas tinha que trabalhar numa linha, é o sistema, né? Uhum. Enfim, então, estar nesse meio e auxiliar é muito prazeroso, porque as pessoas vão perceber isso. E, claro, eu sei que vai vir pra mim aquele que vai merecer, né? Merecer, não digo de merecimento, tipo assim, eu vou lá porque ela é muito boa, não. Porque merecer, vai ser... sim. merecer, é se conectar, né? Entender que o que eu tenho eu posso te ajudar. E aí, falando, tu pegou o engate aí do Sistema Único de Saúde,
tá tão validando essa questão de energia, de troca, que hoje já tem reiki no SUS. Reiki e cromoterapia. E cromoterapia. Eu fico tão feliz. Sim, então assim, ó, vamos quebrar isso, porque, gente, tudo é troca. Ah, daí a pessoa que ela é muito sistemática, não acredito nisso, mas ela entra num lugar e fala, nossa, a energia tá pesada. Ah, mas como assim se tu não acredita nisso? Vamos um pouco mais longe, né? Pesquisas sobre a mente dos médios. Sim, Estamos gente. indo longe, né? Na Globo, hein? Na Estamos Globo, na Globo. realmente. Então, tudo isso vai me deixando feliz em saber que eu tive esse despertar, que eu cheguei até na Érica e que hoje eu tô aqui dividindo isso com a Ivete, que me passa muitos outros conhecimentos a respeito de uma deficiência minha, que é o corpo, né? Porque eu também tenho crença, por mais que eu trabalhe a mente, gente, não, vocês não pensem que é 100% tudo, né? A gente também vive em constante perguntas. Então, o despertar para o meu corpo também é necessário. Tive a parte espiritual para conectar com a minha mente e entender por que eu estava no que eu estava fazendo. E é libertador. Todo dia vai aparecendo algo diferente que é desafiador. Porque aparece, gente, né? Tem dias que eu penso assim, ó. Poxa vida, será? Não, gente, vou voltar. Vou resetar tudo, vou começar do zero. E não, e aí vai lá, tu faz tua conexão, tu pede para que o teu divino mostre realmente a tua... O que tu tem que fazer, que é o simples. Feche os olhos e escute com o coração. Eu vi um post ontem muito engraçado. O rapaz dormindo, assim, né? E aí, sabe, as luzes da festa, tudo nele, ele lá, assim, dormindo. Quando eu peço a orientação da espiritualidade, aí tá as luzes, assim, ele lá dormindo. É bem isso, né? Quantas vezes a gente tá dormindo na vida e pedindo auxílio da espiritualidade, eles estão gritando ao nosso lado e a gente não entra no fluxo que precisa. E por que a gente não entra? Porque dói deixar pra trás. Nossa. Dói morrer aquele alguém que a gente acha que existe e que conhece, né? E que foi fomentado mediante crenças, enfim, que a gente falou da outra vez sobre isso. E falando um pouco sobre mediunidade, né? O quanto esse assunto, a gente já conversa bastante sobre isso, né? Porque é a nossa realidade, o nosso dia a dia. Mas o quanto isso ainda é tabu, né? A mediunidade para as pessoas. O quanto ainda a gente recebe julgamento por sermos médiums, né? Por mediarmos o espiritual e o físico. Porque ser médium não é mais nada que isso. Então, vou falar para todos vocês que todos vocês são médiums. Mas há um avanço Como aí, assim? volta a repetir, né? Se os cientistas já estão pesquisando, é um grande avanço. Claro, gente. Ainda que demorou, né? Mas agora vocês vão ver um boom bem grande sobre o assunto. E eu já vivo isso desde criança, né? Isso, então, falando agora sobre a minha história, pegando essa deixa, o quanto foi sofrido. Foi sofrido. Então, eu sempre fui uma criança, né? Desde pequena, com muita sensibilidade, de passar mal, inclusive, de não entender o que era, né? Na adolescência, de implorar para Deus tirar esse dom de mim, porque era difícil, né? Suportar isso tudo. E a gente vai crescendo, vai procurando religiões, né? Para esclarecer. Então, eu passei literalmente por todas as religiões. E sempre foi um assunto que me apaixonava. Sempre fui apaixonada por isso. Nunca fui uma criança, uma adolescente que tinha medo, assim. Eu sempre fui curiosa e intrigada com o assunto, né? Sempre gostei. Então, ao longo da minha caminhada aí, né? Passei por muitos centros espíritas de todos os gêneros, igreja católica, igreja evangélica, tudo isso, né? E me achei muita informação, mais do que nas outras, no kardecismo, né? Porque tem muita literatura, né, de Chico Xavier, enfim, passando muita informação válida e que eu já vivia. Então, para mim, a gente fala aqui de espiritualidade, né? Mas eu sou uma pessoa que vocês sabem, bem racional nessa parte. Para mim tem que ter sentido, tem que ter congruência. Não é aquele esoterismo que me leva a atenção, não. Vocês sabem bem, né? Então, eu sempre quis... eu vivenciava coisas e eu
lia e eu estudava e fazia sentido, e assim eu fui me desenvolvendo, né? Trabalhei por muitos anos, inclusive numa casa espírita, por mais de 13 anos, que foi uma escola incrível, mas que também, a partir de um tempo, já não fazia mais sentido para mim. Por quê? Por conta dos dogmas, né? Agora, indo mais lá para frente, né? Aí a gente vai vivendo a vida, a gente vai crescendo, se desenvolvendo, mas eu sempre fui uma adolescente com dificuldade de escolher uma profissão, sabe? Assim, bem perdida nesse assunto. Mas o que você vai ser? Que faculdade você vai fazer? Nenhuma, não queria ser nada disso. Nada que todo mundo era, médica, enfim, nada, não queria ser nada, nada das religiões, nada me chamava atenção. E eu me culpei muito por isso. Eu me sentia fracassada, era como assim, que eu era perdida no meio de todo mundo, numa conversa de amigos, todo mundo já sabia o que queria ser e eu não sabia o que eu queria ser, porque para mim as profissões normais não faziam sentido, sabe? Bom, passando o tempo, claro que sempre trabalhando, trabalho desde os meus 13 anos, né? Então já fiz de tudo, loja de carro, já fui empresária, já tive uma empresa de decoração de festas, né? Que foi muito legal essa parte, esse momento da vida. Mas sempre está faltando algo, sempre com aquela insatisfação, mesmo dentro da espiritualidade, para você ver como a parte mental e emocional, elas também caminham junto e é uma questão, né, muitas vezes. Então, eu tinha bem ativo isso dentro de mim, que eu não queria ser como os outros. Isso não me fazia feliz. Eu tinha empresa de festas, mas eu gostava de fazer a decoração, mas isso não era o que eu queria, sabe? Eu ficava feliz quando a pessoa gostava, mas não ia, sabe? Tá, casei, primeira gravidez, né? Com 2 empregos, porque eu trabalhava de dia e ainda a gente tinha uma lanchonete à noite. Era uma loucura. Desesperei quando eu fiquei grávida, me desesperei totalmente, porque foi um momento bem complicado, que eu não poderia me dedicar àquilo, né? Eu tinha 6 meses de casada, imagina, nem deu tempo de curtir, eu pensava, né? E tudo é como tem que ser, né? Pra gente se tornar quem nós somos. Foi uma gravidez muito tranquila, assim, nossa, incrível. Bem de boa mesmo, mas o emocional pegado, né? Enfim, nasceu tudo direitinho, autorresponsabilidade. Bateu na porta, pá. Caiu um tijolo na minha cabeça, porque eu nunca gostei de deixar ele com ninguém. Eu achava que a responsabilidade era só minha e de mais ninguém. Que se o filho... Não tem aquela frase? Quem pariu Mateus que balance o berço, né? Tem essa frase. Cuida, né? Que cuida. Então, assim, você teve o Gabriel, você que cuide dele, entendeu? Na minha visão. Não era uma questão para a família, mas para mim era, né? Então, eu sempre tive esse senso de autorresponsabilidade muito grande. E a minha mãe morava na praia. Então, eu tinha perto de mim meus avós, que eram idosos, né? E uma tia-avó. E uma família muito unida e tal. Nisso, fui perdendo eles ao longo desse período, criando, sufocando, até acho que a criança, né? Porque a gente faz isso, de tão mãezona, leoa, autoproteção, e eu protegia, e eu fazia, e acontecia, só eu. Concomitantemente, perdendo entes queridos, que eram hiper importantes na minha vida, eu fui criada com essas pessoas, e foi em sequência. Então, foi bem difícil, com doenças bem difíceis de lidar. O meu emocional foi minguando. Quando eu fui ver, eu só estava dando conta, eu não sabia, gente, sério. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia. Era como se eu estivesse num estágio hipnótico de mim mesma. Era algo muito profundo, sabe? Hoje, olhando para aquilo tudo que eu passei, eu falo, cara, como que eu consegui passar por tudo aquilo? Sabe? Como que... Aonde que eu tava? Parecia que eu tava num mundo paralelo, sabe? Vivenciando tudo aquilo. Até foi isso. Depois tive o meu segundo filho. E aí a bomba veio.
né? Gestação super boa, ele foi meio que planejado, né? Porque o maior já tinha 7 anos, a gente queria outro filho. Quando ele veio, o meu corpo, quando ele tinha 1 aninho, o segundo filho com 1 aninho, o meu corpo gritou. Não suportou mais tudo aquilo que estava segurando anos, né? De dúvida de mim mesma, de cobrança de eu não saber o que eu queria ser e a gente só fazendo para ganhar dinheiro, né? Você vai trabalhando para ganhar dinheiro, para sustentar, nanana, porque você quer dar tudo do bom e do melhor para os filhos. Deu 1 aninho, eu caí doente, mas bem doente. Assim, descobri primeiro o hipotiroidismo, né? De Hashimoto, que é uma doença autoimune, que acometeu outra doença autoimune, que é a síndrome de Renault, e a fibromialgia. Com isso veio depressão, porque eu não conseguia lavar esta taça. Não conseguia, eu derrubava e quebrava. Eu não tinha força muscular. Porque toda a minha força emocional foi embora, né? E a doença veio para me mostrar isso. Por isso que eu falo que benditas doenças, que elas chegam em momentos críticos, como o seu, como para mim, que fez o meu despertar acontecer para mim mesma, né? Então, imagina uma mãe com uma criança de 8 anos, com um de 1 ano e não conseguir pegar o bebê no colo. Não dava. Eu lavava a louça, 5 minutinhos eu tinha que ir para o sofá, colocar almofadas e ficar com a mão assim até ela desinchar e parar de doer. Perna para cima, e assim foi. Roxo, sabe? Que a síndrome de Renault, ela deixa... É uma alergia ao frio, né? As extremidades podem gangrenar e você tem que amputar, então é muito sério. E para você ver, né, que a gente falou de psicossomática da saúde, o quanto o nosso corpo ele nos mostra o que a nossa mente já está em conformidade e a nossa emoção já não está, né, em alinho com a sua alma, né, com o seu propósito. Então, o meu corpo ele entrou em pane geral, de eu ficar meses de cama com criança pequena. Então isso foi um peso muito grande para mim. Foi assim, o meu mundo desabou. Então, o mínimo ainda que foi a depressão, né? E não foi uma depressão de eu ficar chorando o dia inteiro. Foi uma depressão de eu me sentir tolhida e incapaz de fazer qualquer coisa. E era eu que fazia tudo em casa. Faxina, comida, tudo. E quando eu me dei conta, eu estava precisando de todo mundo para tudo. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Abriu o meu chão, sabe? Então, fui aos poucos aceitando ajuda, porque não tinha, né, como me sentia o peso com o marido, né? Eu me sentia um peso para ele, para a família, enfim. Foi indo, mas eu nunca deixei me cair, sabe? Eu não admitia, mesmo com tudo isso, como eu, depressiva, de jeito nenhum, não tenho depressão nenhuma. Isso não está acontecendo comigo. Não, nunca me permiti cair, sabe? Mas a vontade era de não sair da cama. Mas pelos filhos, não mostrar a fragilidade e tal, a gente levantava e fazia o que dava, né? Então, isso me trouxe uma resiliência muito grande em respeitar o nosso momento e a gente fazer o que dá para ser feito naquele dia sem nos chicotearmos, né? Em ter o auto-amor, eu aprendi na pior dor. Então, da onde que nasce a Érica terapeuta? Aí. Porque eu não admitia tomar remédio para depressão. Eu não admitia sequer tomar o remédio da fibromialgia. Eu não admitia. Quando eu saí também do médico com várias receitas de remédio tarja preta, falei, pode jogar isso tudo no lixo, até com amostra grátis. Lixo. Mas lixo, eu não vou tomar essa medicação. Eu sei que daí é um caminho sem fim. E eu não vou fazer isso com o meu corpo. Eu não vou fazer isso comigo. E eu vou sair dessa sozinha. Da mesma forma que eu entrei, a autorresponsabilidade. E aí eu comecei a procurar as terapias, né? Porque eu tinha que encontrar um modo de sair daquilo de uma forma mais natural. E aí comecei com reiki. Quando eu fui ver, eu já estava sendo mestre em reiki, né?
dando aula de reiki, né? Então, assim, a louca dos estudos. Eu nunca gostei de estudar, gente. Eu nunca fui uma aluna exemplar na escola, nunca. Eu nunca me interessei por essas matérias, né? Convencionais, né? Convencionais. Mas quando era algo que tocava na minha alma, meu Deus, eu ficava a madrugada inteira estudando. Finais de semana, eu passei Ano Novo, todo mundo comemorando Ano Novo e eu em curso, trancada dentro do quarto. Porque era a minha missão, eu queria aquilo. Então, quando toca a nossa alma, e se não fosse a doença, eu não ia chegar aonde eu deveria estar hoje. Então, eu, como a Ivete falou, agradeço esse relacionamento, eu agradeço a doença. Eu acolho ela, né? Hoje convivo com isso de forma muito mais leve. Meu Deus, não tenho crises, né? Mas elas estão aqui. Elas existem aqui. Buscando atividade para o corpo, que é Exatamente. E iniciando as atividades físicas. Porque eu sempre fui uma pessoa com fluir no corpo, sabe? Eu sempre movimentei. Então, quando não era academia, que isso nunca fui, né, regradinha na academia, mas eu amo dançar. Então, era a louca da dança. Eu era a última a sair do salão, dançando do início ao fim, né, como nosso amigo. Do início ao fim, sempre foi. Então, era muito movimento no corpo e andava muito, né? Porque antes eu falo que hoje as crianças estão tudo Nutella, a gente não deixa ir até a esquina a pé. Imagina. Eu trabalhava longe, tipo, 2 quilômetros de casa de salto, eu ia andando, voltava andando, tá tudo bem. Então, a gente tinha essa atividade, né, por precisar mesmo de condução, enfim. E com essas dificuldades, o meu corpo foi parando, foi travando. E eu falo muito isso com a Ivete. Ivete, eu preciso movimentar o corpo, porque eu percebo, até a espiritualidade me manda essas informações, que o movimento do corpo, a liberação energética, inclusive, ela precisa ser liberada no corpo. Porque a gente está aqui na fisicalidade, né? Então, fiquei muito também no espiritual, e fui esquecendo no meu corpo. Então, 20 quilos acima do peso, aquela coisa toda que propicia a inflamação, né? Então, nada saudável, né? Com uma alimentação como dá, tá estudando ali até de madrugada, vai comendo qualquer coisinha, né? Então, como é importante, né, essa tríade, realmente olhar para o corpo, manifestar toda a nossa energia, botar para fora, inclusive com os exercícios somáticos, né? Para que a gente possa liberar as nossas emoções. Eu ia mesmo citar, eu não queria cortar ela, né, mas ia dizer, o movimento consciente, ele libera muita emoção, sabe? Muita. E são alongamentos simples, são coisas simples, né? Tanto que a yoga é aconselhável. Não, poxa, mas eu preciso para musculação? Não, gente. Até porque eu me encontro nela, mas a yoga também faz parte de mim. Eu faço yoga terapia online, mas faço. Sim, porque a gente entende isso da energia, né? Sim. Como ela libera as emoções. E já dando uma pegadinha, né? Logo esse material vai estar pronto também. Então, para quem nos acompanha, também vai poder botar em prática o que a gente coloca em prática. Porque se a gente vai oferecer o nosso, né, serviço no sentido de doar, é porque a gente também já vivenciou e experimentou. Isso é muito importante. Com certeza. Mas tô aqui, né, extasiada porque foi uma baita de uma troca, né? Sempre né? Todo episódio a gente fala muito com o coração, né? A nossa intuição, né? E é tão gratificante porque a gente sai mais leve. E eu acho que esse episódio foi muito legal, assim, no sentido de, poxa vida, que bacana que tá tudo fazendo muito sentido. Não é só o vender. A tríade tá na gente, é esse conjunto, esse pilar, né, de conexão. Uma que precisa da outra e a história vai se cruzando e isso é muito mágico. Eu escutando a história da feira aqui, claro que a gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente não quer que aconteça, né? Mas eu não quero ser atendida por você, por psicóloga do luto. Mas pensa numa psicóloga do luto que os olhos enchem de água para falar que ela se encontrou na espiritualidade. É tão lindo, os olhos dela encheu de água e daí aí vem a conexão nossa, né? Isso. Como foi o nosso encontro, porque todas elas é isso. Né, em verificar a Érica nos atendimentos, até não só nela, ela sentiu nela, mas em atendimentos ela verificar essa questão do movimento do corpo.
e você se encontrar nisso. Mas escutando a sua história, na verdade, é porque ela tinha dado uma espanada na história dela. E a história da Erika eu já conhecia, né? Mas esses olhos dela cheios de água. É tão assim. gostoso. É, tão eu vou lindo. dizer que foi bem mágico quando meu despertar veio. Foi só Porque um chororô. a Erika fez assim, ó. Tipo assim, viu? Era isso, né? Não, ela não podia me dizer. Porque se ela me falasse naquele momento, tá ficando louca, né? Tá de brincadeira, né? É o E teu é isso. despertar. Era o meu despertar. E foi tipo. Aí ela. Aí veio. E cada um no seu foi. tempo, né? Você Isso vê, é importante também. eu dei a virada de chave com 29 anos. E aí hoje, aqui com uma bagagem terapêutica enorme, porque, né, eu acho que se eu for colocar os diplomas numa parede, não cabe, né? E cada uma com a sua expressão. É tão mágico, é tão bom a gente poder doar pelo caminho que a gente passou, percorreu, né? E esse é o objetivo da Tríade. E eu tô muito feliz com mais também esse tô. episódio, meninas. Gratidão, meninas. Gratidão. Gratidão, eu honro a geladinha. história de vocês, também. eu honro a sua vida, Ivete, Eu também honro a vida de vocês, meninas. Acho que é sobre isso. Eu honro a vida de cada um que está acompanhando esse episódio. Muito, muito, muito obrigada por estarem conosco até aqui. E se esse conteúdo tocou aí, a nossa história tocou a sua história, eu tenho certeza que houve ressonância em algum momento. Nos acompanhe. Isso, compartilhe com alguém, né? Vai lá, aciona o sininho, né? Se inscreva no nosso canal e fique ligadinho, porque tem episódio semanal aí pra você e todos eles são assim, ó, desse tipo. De mexer Até com a tudo. próxima. Até.